Olá, gente, tudo bem? Estamos hoje chegando na reta final do nosso aprendizado, na quarta competência. Como eu prometi a vocês, a gente vai começar a aplicar tudo que a gente discutiu com relação à higiene dos alimentos no pré-preparo e no preparo dos alimentos. E aí, vamos começar? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um fluxograma de produção de alimentos. Então, a gente tem etapas que se repetem em praticamente toda a produção dos alimentos. Elas são recebimento da matéria-prima, armazenamento, pré-preparo, preparo, porcionamento, manutenção e distribuição. Todas essas etapas requerem certos cuidados com a higiene desses alimentos para evitar que haja contaminação e, por consequência, doenças transmitidas por alimentos, certo? Então, vamos ter que discutir a particularidade de cada alimento, porque esses cuidados eles vão variar de acordo com os alimentos. Primeira preocupação é se você recebe a matéria-prima refrigerada ou congelada, tá? Se você receber congelada, como vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem um peru congelado, ele tem que estar duro, estão vendo? Duro como pedra. Ele não pode ter resíduo de água, porque vai indicar que houve um descongelamento, e é preciso que ele esteja a menos 18 graus, tá? Então você tem que usar o termômetro. Existem alguns termômetros a laser, são um pouco mais caros, mas vale a pena que você joga o laser no alimento e ele diz a temperatura que está. Esse é o ideal para fazer o controle de qualidade na hora do recebimento da matéria-prima, tá? Para alimentos congelados, sempre trabalhar com a temperatura de menos 18 graus, ok? Se você está trabalhando com alimento refrigerado, como é o caso dessa massa aqui, tá? A temperatura de recebimento é em torno de 10 a 4 graus. Isso vai variar de acordo com o fabricante e algumas características. Por exemplo, hortaliças, né? No caso aqui o tomate, o fruto do tomate. Aqui a gente tem a vagem, tá certo? Aqui são alimentos que a gente recebe a temperatura de 10 graus, que é a temperatura ideal. Mas se for um frio, como presuntos, queijos, você deve receber a temperatura de 4 graus, tá? É importante também observar algumas características, né? A uniformidade do produto. A gente vê que esse tomate está muito bonito, ele está bem uniforme, né? O estágio de maturação dele está bem igual, né? Então você vai poder aproveitar bem esse produto. Já a vagem, a gente já observa um certo envelhecimento, né? Uma casca um pouco menos verde, indicando que ela já está mais próxima de estar velha. Então é importante a gente conhecer o alimento com o qual a gente trabalha, porque assim a gente vai saber as características boas dele para ser recebido, além de se preocupar com o controle da temperatura, que é indispensável. Ok? Então vocês veem aí no slide que para alimentos refrigerados, né, a gente tem algumas temperaturas específicas, como eu falei, para vegetais 10 graus Celsius por 72 horas, né? Para pescados, no caso peixe, você deve receber a 2 graus Celsius e manter refrigerado por até 24 horas, tá certo? Se for congelado, aí a validade vai variar em torno de meses, tá? Mas alimento refrigerado tem uma vida útil muito curta, ele precisa ser logo utilizado. Quando a gente fala de sobremesas, ela precisa ser mantida a 4 graus Celsius por até 72 horas. E carnes refrigeradas devem ser recebidas a 4 graus Celsius e ser mantidas em refrigeração por até 72 horas. Isso quer dizer o quê? Que no máximo em 3 dias você tem que fazer a preparação dessa carne, senão ela perde as suas qualidades e aí ela pode trazer riscos de contaminação dos alimentos, né? Riscos da contaminação do alimento e de doença às pessoas que possam consumir. Aqui eu também trouxe outros alimentos, como por exemplo o ovo. É importante receber o ovo limpo, numa embalagem clara, limpa, onde você possa visualizar a qualidade do ovo. Idealmente, ele deve estar em um ambiente refrigerado. Em geral, quando a gente vai nos estabelecimentos de alimentos, ele está numa área mais fria do supermercado, do mercado, tá? Mas o ideal é você manter ele sob refrigeração, tá certo? Entre 6 a 4 graus Celsius na sua geladeira. Vejam aqui, ó. Vou mostrar um para vocês. Ele tá limpo, tá certo? Isento de resíduos de fezes, né, da ave, e isso é importante porque o ovo ele tem uma casca porosa e se ele não estiver bem limpo, ele pode estar levando contaminação.
Mas na hora que você vai trabalhar com o ovo, é importante que você faça a higienização. Você não precisa fazer a higienização do ovo quando você chega em casa com ele. O ideal é você fazer isso na hora do uso. Então você pode preparar uma solução clorada, tá certo? Como a gente já aprendeu nas outras competências, e deixar por 15 minutos e depois lavar em água corrente. Se você fizer essa higienização, você tem que usar todos os ovos, tá? Por quê? Porque você tirou a proteção, a película gordurosa que existe naturalmente nos ovos, e aí eles tornam-se mais porosos e têm mais chances de envelhecer e se contaminarem, tá? A gente tem aqui, ó, embalagens de plástico, né, de papelão, desculpa. A gente tem aqui embalagens de material, de alumínio, enfim, de vidro. Então, o que a gente deve observar? A integridade da embalagem, né? Inicialmente aqui a gente tem essa de leite integral, UHT, ele foi esterilizado, tá certo? E você vê que ela está completamente íntegra. Nunca comprar um produto em que a embalagem não esteja íntegra, né? Em produtos enlatados é importante observar a integridade da embalagem. Aqui a gente já está com a embalagem com uma certa corrosão, né? Uma oxidaçãozinha na tampa, no corpo da embalagem. Isso é ruim. Ao longo do tempo, isso pode levar ao estufamento, ao crescimento de micro-organismos e não é bom. Vejam que essa embalagem ela está amassada. Isso, se você tiver na hora do recebimento da matéria-prima, não receba, porque aqui já existe a fonte de contaminação. Porque dentro da embalagem, o material que é usado foi danificado por esse amassamento. E isso pode levar à contaminação do alimento aqui dentro da embalagem. Materiais de vidro não podem estar trincados, certo? Normalmente as embalagens são feitas a vácuo, o fechamento das tampas, porque isso ajuda na manutenção da vida útil do produto. Nunca comprar embalagens trincadas. Quando a gente falar de farinhas, né, ou cereais, acho que aqui tem material, algum produto à base de milho, né? É importante que a farinha esteja assim, ó, completamente uniforme, sem grumos. Isso vai indicar um produto de melhor qualidade, tá certo? No caso de feijão, arroz, a gente tem que observar se não há presença de insetos. E isso também pode ser uma fonte de contaminação quando a gente não cuida bem na hora que a gente recebe este alimento, ok? Veja como a farinha está uniforme, isso é importante ser observado. Outra coisa importante é que a gente tem um óleo vegetal, né? Os produtos, no caso, o óleo vegetal é dificilmente contaminado por micro-organismos. Por quê? Porque ele é óleo. Os micro-organismos querem alimentos ricos em água, gente. Vejam que um tomate ele envelhece muito rápido, a vagem envelhece muito rápido. Se eu deixar essa carne aqui, ela descongelar, ela vai ter uma chance de contaminação, porque esses alimentos são ricos em água. Eles têm mais de 70% de água. Enquanto que o óleo, ele tem pouquíssima quantidade de água. Então, por consequência, ele não vai ter o crescimento microbiano, então você vai ter menos preocupação. Mas é importante a gente observar o rótulo, tá? Então aqui a gente tem o produto, então a gente tem, ó, informações nutricionais sobre o produto nos rótulos, tá certo? A gente tem que procurar o prazo de validade e o número de lote aqui, ó, vencimento, aqui está previsto para o final do mês de agosto de 2013. A gente não pode, esse é o tipo de produto que precisa ir logo para ser utilizado na cozinha, porque ele está com prazo de validade muito próximo, tá? Então tenham a preocupação de olhar os rótulos, de olhar as características do produto para evitar estar recebendo produtos de baixa qualidade. Como a gente estava falando, né, quando o produto está muito perto de vencer, a gente precisa colocar logo ele para ser usado. Isso é o que a gente chama de organização do nosso estoque, né? Então a gente dispõe os produtos de forma que o primeiro que entra é o primeiro a sair, ou o primeiro que vai vencer é o primeiro a ser utilizado. Então vocês sempre vão encontrar, quando a gente fala de boas práticas, essa linguagem, essa preocupação em evitar tanto desperdício, que é quando eu perco meu material no estoque porque eu não tive a preocupação de monitorar as validades, como o perigo de levar para a cozinha um produto que venha gerar contaminação. Então todos os produtos devem estar adequadamente identificados e protegidos contra a contaminação, tá?
Os alimentos não devem ficar armazenados junto de produtos de limpeza, a gente já falou sobre isso, né? A gente precisa organizar o nosso estoque e separar isso daí. Lembra que eu falei dos pallets, acho que foi na terceira competência? Então, são estruturas de plástico que têm em torno de 10 a 20 centímetros do chão e que devem estar afastadas em torno de 10 centímetros do chão e 30 centímetros da parede. E são utilizadas para a gente colocar os alimentos secos, porque são aqueles que a gente recebe e não precisam de refrigeração. Tá certo? Os alimentos refrigerados, assim que você averiguar a temperatura, você colocar em geladeira e os congelados em congelador. Quando você vai fazer o uso de um produto, por exemplo, eu posso pegar aqui, a gente chama isso aqui de embalagem primária. Então eu abro a embalagem, utilizo parte dessa vagem e outra parte eu não vou precisar. O que é que eu devo fazer com essa outra parte que eu não vou precisar? Eu vou colocar este produto em uma nova embalagem, pode ser um saco plástico limpo, que nunca foi utilizado, tá certo? E identificar este produto. Por quê? Na hora que eu retiro essa embalagem primária, a identificação dele que está aqui foi corrompida. Onde a gente vai ter fornecedor, produto, marca, origem, número da nota fiscal, prazo de validade e até quando a gente deve utilizar. Obviamente que você vai adequar essas etiquetas à sua necessidade, né? Mas é importante que todas as etiquetas tenham a descrição, o que é o produto, tá? Quem é o fornecedor e o prazo de validade dela, até quando você deve utilizar, ok? É importante que você identifique também no produto informações sobre o prazo para transferir para essa nova etiqueta, porque isso vai variar de acordo com cada produto. Então, eu não tenho como dizer para você o que é essa informação que vai estar constando no rótulo. Você tem que procurar no rótulo original. Deixa eu botar isso pra cá. Uma outra etapa importante no pré-preparo dos alimentos é o descongelamento, tá? Quando por exemplo, eu estou aqui, ó, como eu mostrei para vocês, com esse com esse peru inteiro. Vou precisar descongelar esse produto. Eu tenho hoje uma preparação de urgência para fazer. Posso te dizer bem sinceramente, você já está começando errado, né? O ideal era que você tivesse descongelado isso aqui um dia antes. Por quê? Isso tem um volume enorme, tá? E se eu faço esse descongelamento de uma forma muito agressiva, por exemplo, eu posso colocar isso aqui em água corrente, como vocês veem aí no slide, né? Eu posso deixar em temperatura ambiente em água corrente por no máximo 4 horas. Tá certo? Mas, do ponto de vista tanto de qualidade, de segurança do alimento, segurança nutricional mesmo, e também segurança à contaminação microbiana, é ruim. Uma coisa muito ruim que acontece quando a gente descongela de forma agressiva é que a gente perde sabor do alimento, perde muita água. Não sei se vocês já testaram isso no dia a dia de vocês. Quando você descongela um produto, eu estou com pressa, preciso fazer rápido, sai muito mais água do que quando você descongela de forma lenta. Então o ideal era você ter colocado esse produto em refrigeração por em torno de 12 horas, tá certo? Na sua geladeira, e isso lhe proporcionaria uma qualidade sensorial e também uma qualidade do ponto de vista da segurança do alimento. Você, dependendo da superfície, que não é o caso desse produto, né? Você tem um filé mignon congelado, ou um empanado. Empanados a gente costuma descongelar diretamente durante a fritura dele. E até é bom do ponto de vista sensorial, porque a água evapora muito mais rápido e mantém o sabor e gera menos resíduo. No caso de frituras, né, de produtos empanados, pode ser útil, tá certo? O descongelamento direto durante o processo de cocção, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas, de um modo geral, o descongelamento seguro é aquele que você faz na sua geladeira com o controle de temperatura. Tá? Se você for fazer a temperatura ambiente, você tem que controlar. Chegou a 21 graus, você tem que levar para a refrigeração. Existem etapas chamadas de etapas preliminares ao preparo, que é a moagem, o descasque, a desossa, a seleção. Aqui vocês veem uma senhora fazendo a catação, que é uma etapa preliminar à preparação de um alimento, certo? Ou a moagem, a gente pode estar fazendo isso na nossa cozinha, preparando uma carne. Nessa etapa, o ideal é que você faça esse manuseio na temperatura ambiente por até 30 minutos, ou faça, se for um ambiente refrigerado,
você tem um tempo maior, até 12 horas para fazer essa manipulação, tá? Em geral, quando a gente trabalha com frios, quando a gente trabalha com frutos do mar, as empresas que trabalham, os restaurantes que trabalham com essa modalidade de alimento, que fazem, por exemplo, comida japonesa, elas têm um ambiente refrigerado, e é preocupação, né? Tem um ambiente, na cozinha a gente pode encontrar, a gente sempre encontra um ambiente que é onde a gente trata as carnes, e esse ambiente ele é refrigerado. Tá? Exatamente porque existe manuseio e esse manuseio pode demorar um pouco, fazer filetar peixe, filetar carne, desossar, isso leva um certo período de tempo, tá certo? Então vamos diretamente agora ao pré-preparo e o preparo. Tá? Então no slide vocês veem etapas básicas, né, que a gente emprega no pré-preparo. A gente pode até fazer aqui com essa vagem para vocês terem uma ideia. Eu não vou poder fazer todas as etapas devido à distância entre as coisas aqui na cozinha e a dinâmica do curso. Então a gente tem aqui, ó, a vagem, tá? A gente pode retirar as que estiverem estragadas. Então vou fazer uma seleção preliminar. Provavelmente as que estão mais no fundo da embalagem, elas vão estar estragadas, tá? Então vamos supor que eu fiz uma seleção preliminar e essas aqui estão aptas para consumo, tá? As outras estão envelhecidas, por exemplo, aqui a gente tem, né, uma, né? A gente costuma tirar esses talinhos delas, né, após a higienização. Então, como é que eu faço a higienização, gente? Eu preparo a solução clorada, 1 litro de água, 1 colher de sopa de cloro, né, de água sanitária, o cloro, com 2%, tá certo? E aí vou imergir, né, antes de fazer essa imersão, eu vou lavar em água corrente esse material. Vou imergir ele, tá certo? Na solução clorada, deixar por 15 minutos, não passem disso. No máximo 20 minutos, se você esqueceu, foi atender o telefone, foi ver televisão e esqueceu o seu alimento. Porque já começa a impregnação das substâncias químicas na superfície do seu alimento. Enxago bem em água corrente. E aí posso colocar em um utensílio, tá certo? Cobrir com papel filme se eu não for usar naquele momento, tá? Mas ter cuidado com a temperatura. A gente tem que ter essa dinâmica dentro da cozinha. A gente não pode deixar um alimento que está sendo preparado exposto à temperatura ambiente, porque isso pode levar à contaminação do alimento. Algumas carnes, elas necessitam de dessalgue. O que é isso? É a retirada do excesso de sal, por exemplo, bacalhau, carne de sol, carne de charque. Uma forma de conservar e aumentar a vida útil desses produtos é usar o sal, né? Em geral, quando se usa o sal, você não precisa deixar em refrigeração, porque você garante com o sal a diminuição das chances do crescimento dos micro-organismos, mas não dá para comer com aquele tanto de sal. Então, como é que a gente deve fazer? O ideal é que o dessalgue seja feito na geladeira também, tá? Você vai imergir seu produto na água potável e deixar, né, o tempo necessário, sempre fazendo as trocas dessa água. Em refrigeração não há tantas preocupações, porque a temperatura está controlada. Mas se você fizer a temperatura ambiente, você só pode deixar até 21 graus por até 4 horas, tá certo? Após você tem que levar para refrigeração e fazer as trocas de água. Caso você queira aquilo de urgência, você pode fazer a fervura da carne e a troca dessa água a cada fervura. Você pode necessitar fazer até mais de uma fervura, dependendo da quantidade de sal que haja no produto. E chegamos na cocção, que é a etapa onde a gente vai transformar esse alimento. A cocção ela é fundamental, por quê? Porque muitos alimentos, na sua forma original, eles não estão prontos para ser consumidos. Por exemplo, ninguém come feijão cru, arroz cru. Por quê? Porque você não consegue mastigar bem, você não consegue digerir bem. Além disso, você está empregando a cocção para destruir e diminuir a carga microbiana do alimento, tá? Então você faz a cocção por 2 principais motivos: para melhorar a característica sensorial, de digestão e também para destruir os micro-organismos. Por exemplo, carnes, né? Elas são cozidas exatamente para diminuir a sua carga microbiana e aumentar também a qualidade de sabor e digestão. Existem algumas preparações que são servidas cruas, né, como por exemplo o sushi, né, que é muito comum na cozinha oriental. E também flambadas, a gente vê algumas preparações de sushi também flambados. Nessas situações é preciso que a equipe que trabalha com esse alimento tenha muito cuidado na manipulação. Por quê? Porque ele não vai chegar à temperatura ideal para que você garanta a qualidade microbiológica desse alimento. Vocês estão vendo aí no slide
uma tabela onde a gente tem as temperaturas mínimas que devem ser alcançadas. Então, o ideal é que qualquer alimento alcance 74 graus Celsius no meio, que a gente chama de centro geométrico, ou seja, que todo o calor utilizado chegue até o meio dele e ele chegue até 74 graus. Nessa condição, você destruir os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que podem causar doenças, e o alimento pode ser consumido sem nenhum prejuízo. Para aqueles que não chegam a essa temperatura, como eu já disse, é necessário que a equipe esteja muito bem treinada em boas práticas, com higiene ambiental e higiene pessoal muito bem feita, para que não haja nenhuma chance de contaminação. Então, cuidado onde você come alimentos que não sejam completamente cozidos, porque quando não há essa preocupação, eles podem ser uma fonte de contaminação. Algumas temperaturas, como 70 graus Celsius, tem que ser por até 2 minutos, ou 65 graus Celsius por até 15 minutos, tá? Se você não chegar a 74, 75 graus, você precisa passar um certo tempo de exposição a essa temperatura, ok? Bom, quando a gente trabalha com frituras, a gente tem que ter um maior cuidado, principalmente com a temperatura do óleo. Óleo, para ser utilizado como meio de cocção, ele tem que chegar a 180 graus, tá certo? É o normal, é o dia a dia se trabalhar com frituras. Mas quando se passa essa temperatura, você tem mais chance de levar a impregnação de gordura no alimento, que é ruim para a saúde e também pode levar a doenças, tá certo? Então, cuidado com a temperatura da sua fritura. Sempre trabalhar com fritadeiras que tenham termômetros para você ver que seu óleo está a 180 graus. Quando o óleo começa a ficar velho, isso significa que você tem que trocar. Como é que eu consigo enxergar isso? É quando o óleo começa a escurecer. É quando ele começa a entrar em ebulição, começa a ser útil para a fritura abaixo de 180 graus. É porque ele já está velho e eu tenho que substituir, tá certo? Então, leiam no material de vocês no caderno mais detalhes sobre o uso de frituras, tá? Vocês podem precisar fazer resfriamento e porcionamento também desses alimentos. Então, tem que se ter cuidado com a temperatura de resfriamento, tá? O ideal é que, no máximo, você leve para refrigeração quando o alimento chegar a 51 graus. Então, se você fez um feijão para depois congelar e utilizar em outro momento, deixe esfriar até 51 graus, depois coloque na sua geladeira e, se quiser congelar, coloca no congelador. No caso de porcionamento, não demore muito a fazer porcionamentos. Lembra daquela temperatura do pré-preparo? É a mesma que a gente vai aplicar no porcionamento. Então, se você tiver a temperatura ambiente, em 30 minutos faça isso. Se for a temperatura de refrigeração, você pode demorar um pouco mais de tempo, mas não chega a 12 horas. Você pode levar 40 minutos, 1 hora para fazer esse porcionamento, tá? Acondicione recipientes limpos e higienizados. Agora vamos finalizar, né? Com as informações mais importantes, que é aquela quando a gente trabalha com serviços do tipo self-service, que é onde você coloca o alimento para as pessoas se servirem, tá? Então é importante que nesses locais self-service você tenha o controle da temperatura da distribuição do alimento, tá? Então nessas mesas de distribuição, a água que está dentro das cubas, tá certo? A água que fica dentro das cubas, não é a água do alimento, nem o alimento. Ela deve estar a 80 graus, para que o alimento ele esteja a 65 graus. Vejam aí no slide o rapaz com o alimento se direcionando a uma cuba de distribuição. Ele deve estar até 65 graus, tá? E nessa temperatura, por até 6 horas, o alimento pode ser servido. Se você baixar um pouco mais a temperatura a 60 graus, aí o tempo de distribuição diminui para até 2 ou 3 horas, ok? E aí vocês observem que todo ambiente onde há alimentos quentes, a gente trabalha com a temperatura de 65 graus para o alimento ser distribuído. No ambiente de alimentos frios, a gente tem o controle da temperatura de refrigeração. Então, eles podem ficar a 10 graus ou um pouco menos por até 4 horas. Então, se você vai a um self-service onde a salada é servida num granito, como por exemplo aqui, não há nenhum controle de temperatura. Tá certo? Aqui a gente não tem uma temperatura de refrigeração. Existem mesas apropriadas que têm sistemas de refrigeração nas quais você vai ter o controle da temperatura. Bom, gente, para finalizar, a gente precisa falar das sobras, porque isso acontece muito na cozinha. Às vezes você prepara, né, uma leva de alimentos e o volume é muito grande e você não pretende servir ou distribuir todo esse alimento de uma vez só. Então, isso são as sobras.
Todo aquele alimento que não foi para distribuição ou não foi para o serviço é chamado de sobra. Se por acaso ele entrou no salão, entrou na mesa de distribuição, ele é lixo, gente. Ele não é sobra, tá certo? Então as sobras, elas podem ser quentes ou frias, tá certo? E quais os procedimentos que eu vou fazer com uma sobra? Preparei um volume muito grande de feijão, então eu posso, no caso das sobras quentes, eu posso resfriar e guardar e depois reaquecer e distribuir. Eu posso reaquecer ele novamente logo depois do preparo e redistribuir, tá certo? No caso das sobras frias, eu posso refrigerar e aí deixar pelo tempo mínimo necessário, no caso, em geral, é 3 dias, alimentos preparados refrigerados, e aí, em um momento oportuno, servir também ele refrigerado. Lembrando sempre que tudo que foi para a mesa, distribuição ou para o salão não é sobra, é lixo, tá? Bom, gente. Assim eu encerro o nosso curso de higiene e manipulação de alimentos, tá? A gente teve a oportunidade de trabalhar vários elementos durante o curso. Na primeira competência, a gente viu conceitos básicos de microbiologia e de boas práticas. Na segunda competência, a gente viu a importância do controle da qualidade da água, do controle de pragas e da saúde do manipulador. Na terceira competência, a gente aprofundou os conhecimentos sobre a higiene ambiental, de equipamentos, utensílios e do seu espaço de trabalho e também da higiene pessoal, como eu devo me vestir, quais os cuidados de asseio que eu devo ter. E por fim, a gente aplicou todos esses conhecimentos de higiene para o pré-preparo e o preparo dos alimentos. Garanto a vocês que a gente deu um passo muito importante. Vocês começaram a conhecer o que é higiene e a importância dela para trabalhar com alimento, mas eu recomendo e espero que vocês possam aprofundar esse conhecimento, fazer cursos de capacitação. Existem empresas como Sebrae, Senai, que constantemente dão cursos de capacitação. Um profissional de cozinha que trabalha com alimento, ele tem que ser periodicamente treinado no que diz respeito à higiene, tá? Desejo a vocês muito sucesso, muita sorte no mercado de trabalho. Nós estamos aí com um país em crescimento na área de alimentos, com eventos de grande potencial, como a COP e as Olimpíadas, que vão precisar de profissionais como vocês trabalhando nas cozinhas. Então, boa sorte!